Olá pessoal, aqui quem está falando é o Rafael Wendel, do site rafaelwendel.com, e a gente está iniciando aqui agora uma série de videoaulas a respeito do Smart Engine, Template Engine. Bom, aqui o site oficial do Smart, onde a gente vai fazer o download. E para que serve o Smart? O Smart é um conjunto de códigos que auxilia a gente desenvolver scripts em PHP, separando a lógica do negócio da camada de apresentação, né? A gente trabalhando aí com o MVC, que é um dos padrões mais recomendados para programação web, e o Smart permite de maneira extremamente fácil e descomplicada a gente fazer essa separação de lógica do negócio e código de apresentação, né? Ou seja, separar o que é PHP em um arquivo e o que é HTML em outro arquivo. Bom, então para a gente começar aí, né, entrem no site, façam download, descompactem um arquivo. Eu já tenho aqui descompactado aqui no meu Windows Explorer, e eu vou copiar essa pasta Smart, né, todos esses arquivos aqui dentro, e vou colocar aqui dentro do meu projeto chamado Smart, que já está dentro do meu servidor Apache, né? Então c2.swamp www.smart, eu vou colar o código do Smart, os códigos aqui dentro. Bom, antes de começar, a gente vai criar aqui dentro do nosso projeto uma estrutura de diretórios, né, para ficar bem padronizado o desenvolvimento utilizando o Smart, né? Então, primeiro a gente vai criar aqui um diretório chamado cache, né, para definição de caches do Smart. Vamos criar aqui também uma pasta chamada configs para configurações. Vamos criar uma pasta chamada lib, onde vão as bibliotecas, os códigos. Uma pasta chamada templates, né, onde irão os nossos layouts, os templates da aplicação. E também uma pasta chamada template-c, que é onde o Smart armazenará os arquivos compilados. Certo? Então temos essa estrutura de diretórios aqui, né? E aqui dentro da lib a gente vai ter os códigos. Então vamos copiar essa pasta do Smart, né? Vamos recortar ela e vamos colar ela aqui dentro de lib. Certo? Já está aqui dentro todos os códigos aqui. Já tem um arquivo index.php criado, né? E ele já está inclusive aberto aqui no meu Notepad++. Vou apagar esse código aqui, porque dentro desse arquivo PHP é onde a gente vai colocar, né, a regra do negócio, né? Então vai ser aqui que a gente vai definir a lógica, e depois a gente vai criar um template, né, que é onde vai vir a marcação HTML. Então por enquanto vamos deixar esse arquivo index.php aqui. Vamos criar um novo arquivo. Vamos salvar ele aqui dentro com o nome de config.php. Selecionar aqui o arquivo PHP.
.php, né? Como esse vai ser um arquivo de configuração, vamos definir esse arquivo dentro da nossa pasta configs, certo? Então vamos salvar aqui dentro desse arquivo config. Então aqui dentro desse arquivo vai ser onde a gente vai definir uma configuração padrão para a utilização da classe do Smart, né? Para não ter que ficar definindo uma série de valores em todos os arquivos, a gente define apenas dentro desse arquivo config e depois faz o include do mesmo sempre que for necessário a utilização da classe, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vamos definir a constante com o caminho do diretório do Smart. Então a gente vai definir aqui uma constante de nome SmartDir, cujo caminho é pasta lib, dentro da pasta lib a pasta Smart, e dentro da pasta Smart o diretório libs. Pronto. Se a gente vier aqui na pasta do nosso projeto, a gente vai ver que esse diretório que eu informei na constante está aqui dentro de lib, smart, e tenho aqui o diretório libs, né? Exatamente esse diretório aqui, com essa série de códigos que a gente definiu ali na nossa constante. Então tá aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai incluir a classe do Smart. Então include, chamo a minha constante, e defino aqui o smart.class.php. Certo? Então, na verdade, o que eu estou incluindo? Ó? Lib barra smart barra libs barra smart.class.php. Agora a gente vai definir alguns atributos dentro dessa classe, né? Então, primeiramente, instanciando a classe aqui, smart igual a new smart. Agora eu defino os diretórios de configuração, né? Os diretórios que eu criei aqui, né? Que são esses diretórios aqui. Eu vou definir eles dentro dos atributos da classe. Então, smart cache dir é igual a o diretório cache. O smart config dir é igual ao diretório configs. O smart compile dir é igual ao templates c. E o smart template dir é igual ao diretório templates. Bom, então aqui define uma constante que é o diretório onde está os arquivos do meu Smart. Fiz a inclusão da classe smart.class. Criei uma instância e defini todos os diretórios, né? Então o diretório de cache, de configuração, de compilação e o diretório de templates. Simples, né? Nosso arquivo de configuração está pronto. Agora sempre que eu quiser utilizar o Smart, né? Basta eu fazer um include desse arquivo config.php. Então vamos fechar ele aqui. A gente vai perceber que o arquivo está aqui dentro, né? Então vamos ao nosso arquivo index agora e já vamos criar os primeiros códigos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o include
do meu arquivo de configuração. Então ele está dentro do diretório configs e o nome dele é config.php. Certo? Vamos já executar esse projeto aqui para ver se não tem nenhum erro. Então não deu nenhum erro aqui, quer dizer que ele fez o include do meu arquivo aqui sem problemas. Bom, agora vamos definir, né, algumas variáveis. Vou criar aqui duas variáveis, uma chamada nome. Vou colocar aqui o meu nome. E vou colocar aqui o meu site. Então criei duas variáveis. Então dentro desse arquivo index.php eu defino, né, a lógica da minha aplicação, do meu arquivo índice. Agora eu vou, através da classe Smart que já está instanciada, né, aqui dentro do config.php, eu vou, através do método assign, definir aqui uma variável chamada nome e eu vou atribuir a essa variável o conteúdo da variável nome aqui em cima. Então eu estou criando aqui um índice, né, que vai ser através desse índice aqui que eu vou conseguir recuperar o valor lá na minha marcação HTML e estou atribuindo, né, a essa posição, a esse valor, a essa variável, o conteúdo da variável nome que eu criei aqui em cima. Né. Vou fazer o mesmo para e-mail. E depois eu dou um display, ele vai carregar o template. Aqui dentro eu tenho que passar para ele, né, qual o template responsável por esse arquivo index.php, que no nosso caso aqui vai ser o index.html. Certo? Então defini aqui duas variáveis, né, associei e agora a gente vai fazer a camada de apresentação. Então vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos salvar ele dentro de templates. Com o nome de index.php.tml. Se a gente voltar aqui dentro de templates, a gente vai ver que o arquivo foi criado, index.php.tml. Aqui dentro vamos colocar já as marcações HTML padrão. Vamos definir um título aqui. Trabalhando com Smart Template Engine. Colocar um título em H1. Bem-vindo ao Smart. E agora que vem a parte interessante, né, do Smart, é onde a gente vai utilizar essas variáveis que foram definidas aqui na minha marcação HTML, certo? Se fosse por um jeito convencional do PHP, o que a gente teria que fazer? A gente teria que colocar aqui nome e depois a gente viria aqui, abriria a tag PHP e colocaria desse jeito, né? Então o que eu estaria fazendo? Estaria misturando linguagem PHP com marcações HTML, né? Isso aqui pode, né, depois que o projeto tiver de um tamanho considerável, isso aqui pode gerar muitos conflitos, dificuldades de atualização, um código feio, né, e outras coisas mais. Então o Smart vem justamente para auxiliar nesse processo. Então aqui, ao invés de eu ter que utilizar essa marcação PHP, eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu coloco o índice, né, que eu
definir lá. Então se eu definir aqui o nome, vai ser igual ao que está na variável nome. Então eu tenho que prestar atenção nesse índice aqui na hora de chamar lá na minha marcação. Então eu coloquei nome, vai receber posição nome, vou dar uma quebrada na linha e vou colocar aqui o site vai ser igual ao site. Certo? Então, por exemplo, se eu tivesse definido aqui ao invés de nome, tivesse colocado outro valor, teria que colocar esse valor aqui na hora de chamar, né? Senão ele não reconhece. Como está nome mesmo. Certinho. Agora a gente vai executar o projeto novamente. Vocês vão ver o que acontece aqui. Vamos dar uma atualizada aqui. Ele colocou aqui, bem-vindo ao Smart, nome Rafael Wendel Pinheiro. E o site ele deu um probleminha aqui, vamos ver. Ah, tá. Aqui eu coloquei errado, né? Coloquei e-mail e na verdade é site que recebe o valor da variável site. Certo? Atualizado. Vamos dar um refresh aqui agora. Muito bem. Se vier no código fonte, você vai ver que não tem nada de PHP, né? Só HTML normal, do jeito que eu desenvolvi ali. Então eu consegui separar bem, né? Aqui nesse arquivo tem apenas o PHP e aqui nesse index.phml eu tenho apenas marcações HTML. Então eu estou separando bem o código, né? Estou separando a lógica da visualização. Então estou trabalhando com duas camadas distintas, né? Bom, se a gente quiser, vamos fazer uns últimos testes aqui, né? Definir o título da página. E se quiser definir também esse H1 aqui, ó, a gente voltaria no index.php e vamos definir então o título, que vai ser esse mesmo que está aqui, trabalhando com o Smart Template Engine. E o H1 vai ser o que está nesse conteúdo de H1 aqui. Bem-vindo ao Smart. Certo? Vamos salvar esse arquivo e agora vamos colocar aqui, ó, que o título vai ser título e o H1 vai ser H1. Voltando aqui, a gente dá uma atualizada, né? Continua aqui o título, né? E na barra de títulos também eu trabalhando com Smart Template Engine. Bom, então está aí o Smart, né? Nas próximas videoaulas a gente vai ver como aprofundar um pouco mais. Só lembrando um detalhe, se a gente voltar aqui e entrar no Templates C, né? Que é onde ele compila, vocês vão ver que ele cria automaticamente aqui um arquivo, né? Justamente esse arquivo aqui que é o responsável por levar o conteúdo da lógica para a camada de atualização. Se a gente abrir aqui, vocês vão ver que ele tem todo o código, né, que foi criado para fazer a camada de visualização está aqui, ó. Então, através desse arquivo aqui, que é possível fazer com que o Smart funcione corretamente. Nas próximas videoaulas a gente vê como trabalhar mais com o Smart. Espero que tenham gostado. Não deixem de visitar meu blog, rafaelwendel.com, e de me seguir no Twitter, @rafaelwendel. Então até a próxima, tchau.